Este programa é livre para todos os públicos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, nós estamos reunidos debaixo da proteção do Altíssimo nesta manhã para meditarmos sobre o Evangelho de João 8, 21, 30. Veja, crer para que possamos viver. Esta é a afirmação desta manhã. É preciso que eu creia, é preciso que você creia para que possamos de verdade viver no sentido da vida plena, não no sentido desta vida tão miserável e tão pouca que é aqui o mundo. Por si só, sermos filhos de Deus, já podemos de verdade glorificar-se nesta afirmação. Isto é verdade. Mas e a vida que nos aguarda pós esta morte, pós esta passagem de cada um de nós? Jesus hoje fala justamente sobre esta afirmação de crer para que a gente tenha a vida plena. Veja, nós estamos na continuação, os irmãos com certeza guardam aí na memória, do último Evangelho de domingo. Estamos no capítulo 8 de São João, quando aquela mulher se aproximou de Jesus, pecadora, levaram ela até Jesus, Jesus a perdoou. E aí começa a grande controvérsia entre os fariseus e Jesus. Quem é esse homem que perdoa pecados? Quem é esse homem que diz agora ser o Filho de Deus? Ser Deus, né? Afirma ser Deus. E a história é esta, que muitas autoridades dos fariseus acreditaram. Muitos daqueles corações dos hebreus acreditaram, mas muita gente não acreditou. Muita gente deixou de acreditar. Tem muita gente esperando ainda o Messias. E Jesus declara que ele é o Messias, o Filho de Deus vivo. O homem que veio até nós para dizer das coisas do céu. Por isso, veja, Jesus diz agora no Evangelho: vou para onde não podes. Por que não podes? Porque devido à recusa desses corações. Ele está dizendo de uma realidade celestial, sobrenatural. Ele está dizendo do céu. Ele está dizendo de um lugar que de antemão foi preparado para todos nós. Jesus veio para propagar a boa nova, para propagar o reino de Deus, dizer para nós que, olha, a felicidade que vocês sentem aqui, um pouquinho de felicidade que vocês sentem aqui por amar alguém, por possuir alguma coisa, por se alegrar com algo, com seu filho que nasce, tudo é muito pequeno, viu? Diante
do que tem reservado para os senhores que creem, esperam no Senhor. Ele está dizendo de um céu que só é possível acontecer dentro de nós e ser real para nós um dia, se de verdade não houver essa recusa. Porque, olha a dureza do coração desses homens, a recusa em aceitar que estão de frente de um Deus feito homem, encarnado, palavra encarnada, o verbo encarnado. A dificuldade é essa, de entender que Jesus é Deus, entender que Jesus veio aqui nesse mundo não para ser juiz de condenação, não para ser juiz que leve as pessoas a se afastar assim dele, não. Ele está ali dizendo: eu sou filho de Deus, eu vim a este mundo para pregar sobre o reino, eu vim a este mundo para dizer das coisas do alto, eu vim a este mundo para dizer que vocês precisam pertencer a mim, e logo eu vou pertencer a vocês, vou estar unido a vocês, para que um dia a gente esteja lá no céu. Vejam, queridos irmãos, Jesus está dizendo que a salvação está intrinsecamente ligada à sua divindade. Aceitar que Jesus é Deus, aceitar que Ele é Senhor, talvez seja a grande questão que nós atualmente também passamos, porque passamos por muitas controvérsias. Quantos e quantos teólogos moderninhos que têm dificuldade em aceitar a verdade do céu, a verdade do purgatório, a verdade do inferno, porque nós cremos, artigo de fé da igreja, acreditamos. Se levássemos a sério todos os artigos, todos os dogmas do credo, por exemplo, seríamos bons católicos. Você seria um bom católico se você levasse a sério todos os dogmas afirmados no credo que rezamos todos os dias, no nosso rosário, ou aí no domingo, o dia do Senhor, e na solenidade. Veja, se levássemos a sério, o problema é que nós estamos ainda distante desta declaração, e é isso que o Senhor nos convida nesta manhã, a que também nós, que talvez estamos distante de entendermos e declararmos a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, de uma vez por todas, para nós e para os irmãos, talvez fôssemos de verdade mais católicos, não acreditando em partes, porque existem tentações de você acreditar em Jesus em partes, escolher partes do Evangelho, escolher partes daquilo que Ele disse. Não, esta palavra me encanta, esta pregação de Jesus me encanta, e talvez nós não assumimos Jesus na totalidade, vamos por partes e não fazemos a experiência. Irmãos, Jesus é esta sarça que Moisés diz encontrar-se lá no deserto, que o Senhor disse: eu sou. Com autoridade, Jesus hoje também disse no Evangelho: eu sou, porque de verdade Ele é a sarça perfeita, encarnada no nosso meio. Ele é o Deus, e por isso Ele pode dizer com autoridade. E talvez nós precisamos nos perguntar também, quem foi esse Jesus que gritava ser Deus? Quem é esse Jesus que grita ser Deus para nós hoje? Porque, irmãos, esse Deus feito homem é a alegria do mundo. Se a gente não entende isso, vai passar, viu? Vai passar a sua vida de cristão, vai passar a sua vida de católico, sentado no banco da igreja, e não fazer a experiência com esta palavra encarnada. Vai passar. Quantos aí, sentados pelos bancos das nossas igrejas espalhadas pelo Brasil e mundo, mas não fazem essa experiência de se entenderem na alegria do Mestre? O Mestre é o dono da nossa história, da sua história, da minha vida. Só que se nós não fazermos a experiência, passaremos. Ele é o pastor que conduz os homens, está o tempo todo conduzindo os homens para a verdade plena da sua divindade, para a verdade plena do seu senhorio. Ele já nos disse que é o caminho, verdade e vida. Ou seja, não há outro caminho, porque a verdade que está sendo relativizada aí no mundo, nas mídias, a verdade que de verdade é dita de tantos sentidos,
E não há verdade absoluta que nós cremos no Evangelho, que nós cremos na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É dessa verdade que Jesus está dizendo. É desta vida que Jesus diz, vida em abundância, que eu acabava de dizer para vocês no início. É desse caminho que Jesus fala, de um caminho pleno. Caminho de porta estreita, não de porta larga. Caminho de via cruz, não de alegrias eufóricas. Estamos dizendo de uma estreita intimidade com o Mestre. Um Jesus que se fez amigo de cada um de nós. Amigo. Jesus que de modo preciso, exclusivo, Ele veio até você para perdoar os seus pecados, para consolar, curar as nossas enfermidades e ressuscitar a nossa esperança. Olha, estamos aí nessa semana que vivemos de modo tão intenso a paixão de Jesus na liturgia da igreja, nos preparando para a grande semana. E na grande semana nós vamos celebrar justamente isso, todo o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Vamos poder cantar o aleluia, porque de verdade Jesus vencerá uma vez mais. E é o que nos une aqui, irmãos, é o que nos une aqui nesta manhã, nesta hora. A fé no ressuscitado. Somos católicos e o que nos une aqui é a fé no ressuscitado. Saber que Jesus está vivo, que não está longe da minha dor, que não está longe do nosso sofrimento, que não está longe das provas, daquilo que você tem que enfrentar agora. Quantos que irão terminar a missa e vão ter que enfrentar agora tantas coisas? Sozinho? Não, com o Mestre, com o ressuscitado que está aqui entre nós. Ele é aquele que voltará, juiz de todos, de cada um, a plenitude da sua glória, para nos trazer a felicidade. E nós o reconhecemos quando hoje ele disse lá no versículo 28, quando o Filho do Homem for levantado, todos me reconhecerão, todos saberão quem eu sou, porque todos passaram a entender, irmãos, a partir da haste levantada, do vértice da cruz, onde jorrou sangue e água para nos redimir, todos puderam entender, após o terceiro dia, a pedra que rolou, que Jesus era Deus, é Deus. Muitos compreenderam ali, naquela cena trágica da crucifixão de nosso Senhor. Muitos acreditaram, muitos estão a acreditar. Aliás, o Evangelho termina o último versículo dizendo: enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Muitos acreditaram. E por isso foram desatados das suas ataduras do pecado. Muitos ali foram libertos da escravidão do pecado, porque Jesus nos liberta na totalidade, liberta a nossa consciência, faz com que a gente tenha uma consciência clara das coisas da Santa Igreja, de nós mesmos e do mundo. A gente passa a entender o que significa o mundo, passa a entender o que significa as verdades reveladas, porque Deus revela a sua vontade, a sua experiência extraordinária à nossa consciência. Pronto, agora nós não somos mais, atados ao pecado. Ele vai tirando de verdade, queridos irmãos e irmãs, as nossas ataduras, e você fica livre, livre para ser introduzido na amizade plena, livre para ser introduzido na plena verdade do reino. Eu sou, disse o Senhor hoje. E talvez precisamos hoje também alegrar o coração de nosso Senhor. Diz o texto, muitos acreditaram. Vamos nós também, amados irmãos, nessa terça-feira, ainda mais, pedir a Jesus, Jesus, eu já creio, mas aumenta a minha fé. Jesus, eu creio em tudo que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu acredito em cada um dos artigos de fé. Eu acredito no magistério, na tradição, na Sagrada Escritura. Mas, Senhor, aumenta a minha fé, para que eu ame mais e, amando, eu testemunhe esta verdade para tanta gente que ainda não conhece. Irmãos,
Deixemos que o Espírito Santo de Deus toque em nós nesta hora, para que a verdade de Jesus possa de uma vez por todas, entre aspas, roubar o nosso coração, para que a gente entenda cada vez mais para onde estamos indo. Está indo para onde? Qual é o seu caminho? Estás caminhando aí, vagando pela terra? Não, nós temos uma direção, nós temos uma meta. Aqueles que acreditam em Jesus têm uma meta, estão indo em direção a Canaã celestial. Basta que você esteja sempre na graça de Deus e acredite naquilo que Ele disse. E claro, pratique. Logo, estaremos um dia vivendo a felicidade, não por metades, mas a felicidade plena que é reservada para nós no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.